noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Sextou, né? Na verdade, terçou, com cara de sextou, né? Então sejam bem-vindos aí, vamos esperar a galera entrar. Esse tema de hoje, super especial, né? Tudo que é saudável emagrece. Então quero ouvir de vocês, quero que vocês estejam aqui comigo pra gente ouvir um pouco e falar um pouco sobre isso, né? Alguns alimentos que são aqueles sabotadores do nosso emagrecimento. Sejam bem-vindos. Vamos esperar a galera entrar aí. Só os fortes sobrevivem, né? Em plena véspera de feriado. Live sobre emagrecimento. E aí? Vamos ver quem vai chegar. Sejam bem-vindos. Oiê, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, Fran. Já nasceu seu bebezinho? Vamos lá, esperar mais um pouco, né, para ver se o Instagram entrega. Onde está a minha audiência hoje? Estou aqui toda preparada para poder conversar com vocês. Em breve. Gostaram do novo cenário? Na verdade, essa é minha mesa, só que de outro ângulo, né? Então, na maioria das vezes eu gravo para vocês desse lado aqui. E aí hoje eu virei a mesa de outro lado para ver se assim fica um pouco melhor. Vamos lá. Também vou aproveitar e vou mandar para algumas pessoas, né, no Instagram, para ver se ele entrega. Nem sempre o Instagram entrega. Vamos lá. Sextou, né? Acho que a galera toda hoje aproveitou o feriadinho para poder sair de casa e, enfim, poder passear e se divertir um pouco, né? Mas isso não nos impede de estar aqui, falar e deixar esse conteúdo para quem quer assistir. Então sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez a gente está aqui na terça-feira para poder falar um pouco para vocês sobre alimentação, sobre vida saudável, sobre nutrição, enfim, sobre aquilo que vocês trazem para mim e aquilo que vocês querem ouvir, né? Então a live de hoje é sobre esse tema assim tão falado, né? Tudo que é saudável emagrece. Então o que eu percebo, né? Eu trabalho com alimentação já vai fazer 2 anos que eu trabalho atendendo pessoas, né? E quase 10 anos de formada. Então já faz algum tempo, né? Que eu venho observando como as pessoas levam a sua alimentação, né? Então o que acontece, né? O que eu tenho observado, que quando a gente tem uma alimentação, na verdade assim, as pessoas elas querem emagrecer por tudo, né? Não importa o que elas forem passar, elas querem perder peso, né? Elas querem emagrecer, elas querem ficar com o corpo saudável, né? Elas não querem ter gordura e elas querem estar cada vez mais magras, serem magras e estar cada vez mais magras, né? Não importa se é por um motivo de saúde, mas sim por um motivo de estética. Digamos que a saúde, ela é a última coisa que entra no pacote, né? Então é aquela coisa que a gente sempre ouve, quando chegou nas últimas, aí a pessoa foi atrás, né, do que realmente ela queria. Então, o que acontece, né? As pessoas querem emagrecer a todo custo, elas querem perder peso e ficar magras, né? Mas elas não querem pagar o preço de poder estar, né, se alimentando melhor. Elas não querem pagar o preço de poderem ficar magras para sempre, né? Então percebam como é discrepante isso, né?
A gente quer ficar magro, mas a gente não quer percorrer o caminho para estar magro, para ser uma pessoa magra, né? Então, na maioria das vezes, o que acontece? A gente acaba sabotando, né? Se sabotando, sabotando a nossa dieta, sabotando aquilo que deveria ser uma coisa prazerosa para nós e aquilo que deveria ser uma coisa prática, né? Então, no fim das contas, as pessoas acabam se alimentando mal, querendo perder peso, fazendo jejuns absurdos, né? Ou então deixando de comer X, Y, Z. E no fim das contas, elas têm resultados pequeniníssimos, né? Seja por uma questão hormonal, que é algo que eu vejo como uma coisa muito presente na nossa sociedade hoje, né? Diversas mulheres que chegam para mim aqui, que querem realizar um tratamento, que querem realmente perder peso, elas chegam com um problema hormonal. E a maioria delas não sabe, né? Que elas estão com problemas hormonais ou com os hormônios completamente desregulados. Então, eu percebo que existe essa demanda, mas eu percebo também que as pessoas, elas querem a todo custo, né? Elas não querem passar pelo processo, que é um processo um pouco mais demorado, de realmente fazer uma mudança alimentar, né? Mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos, né? Fazer trocas inteligentes, fazer receitas, buscar novas informações. Elas não estão dispostas a isso. E elas procuram até mesmo procedimentos estéticos caríssimos, né? Coisas que a gente tem observado com uma grande frequência aqui, realmente, né? Eu moro numa cidade pequena. Então, tenho observado com uma certa frequência as pessoas procurando procedimentos estéticos caríssimos, achando que isso vai resolver a vida delas, achando que isso vai trazer, vai deixá-las magras, quando no fim das contas isso vai simplesmente reduzir algumas medidas e não vai mudar em muito aquilo que elas realmente querem, né? Então, alguns alimentos, né, a gente associa, principalmente a gente associa vários alimentos a uma dieta saudável, né? Então, vocês que estão aí me assistindo, escrevam aqui nos comentários, né, alguns alimentos que vocês acham que é saudável, né, que vocês consomem sempre e que vocês pensam assim, que comendo isso, não, provavelmente eu vou perder peso, né? Então, vocês viram lá, né, que quem me acompanha aqui conseguiu ver lá nos stories, né, que eu coloquei alguns alimentos que, no fim das contas, eles podem ser sabotadores da nossa dieta, né? Aproveitem e mandem essa live aí para mais pessoas, né, para que mais pessoas ouçam esse conteúdo, para que ele não se perca por aqui, né, para aquela pessoa que está precisando escutar um pouco sobre isso. Enquanto eu vou tomar aqui meu vinho, aproveitando, né, que hoje é sexta, né, tem uma sexta na minha terça, mas eu estou aqui trabalhando para vocês. Isso aqui é remédio, tá? Não é veneno, é remédio. Vamos dizer meu avô, né? É remédio. Então, né, existem alguns alimentos, como eu vinha dizendo para vocês, alguns alimentos que são sabotadores da nossa dieta, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou comer uma fruta com granola, simplesmente agora de tarde, e aí depois eu vou ficar de boa, né? Não vou ficar com fome de noite, isso aqui vai me sustentar até mais tarde. Só que no fim das contas, né, eu não sei o que você anda comendo nas refeições anteriores, mas quando a gente tem uma alimentação muito rica em carboidratos, né, com, assim, um conteúdo muito grande de carboidratos e muito baixo em proteína, porque se a gente pensar, né, a granola, pense aí que você vem de uma alimentação assim, vou pôr um cardápio de uma mulher de uns 30 anos, mais ou menos, que trabalha fora, né, tem filhos pequenos, que é mais ou menos o meu público aqui. Então, ela trabalha fora, ela tem filhos pequenos e ela leva um lanche para o trabalho, né? Então, o que seria esse lanche? Ela come de manhã cedo, no café da manhã, ovos com café preto. E aí, depois de manhã, ela come algumas castanhas. Chega na hora do almoço, ela come pouco arroz, um pouquinho de feijão, 2 bifes e um pouco de salada. Lá pelas 2:30 da tarde, ela tá morrendo de fome, né? Então, o que ela opta por comer? Ela vai comer uma fruta com granola. Aquela granola que ela escolheu lá no mercado, né? A simples, aquela que tem pouco açúcar, né? Aveia, essas coisas todas. Então,
o que a gente precisa para aumentar a nossa saciedade? Né? A gente precisa de refeições proteicas. Quando a gente tem mais proteína na nossa alimentação, a gente tem um acúmulo, né? A nossa saciedade aumenta. Então, a gente sente menos fome. Mas quando a gente tem uma refeição rica em carboidrato, por exemplo, essa refeição nos deixa com mais fome, né? Por quê? Porque isso produz em nós picos de insulina. Então, essa mulher não suplementa nada, né? O máximo que ela faz é suplementar um pouco de vitamina D, mas ela tá sempre cansada, chega em casa às 6 horas da tarde, ela não quer ver ninguém, ela só quer chegar, tomar o banho dela e ir dormir, os filhos ficam lá, chegam da escola, vão tomar banho, vão se virar, e ela tá ali super cansada. Então, no fim das contas, né, essa granola com a banana, ela passa a semana inteira comendo isso. Quando chega no final de semana, que ela poderia, né, comer uma coisa que desse mais um prazer, ela não perdeu nada de peso. E ela tá sempre patinando, querendo perder peso. Por quê? Porque essa refeição precisava ter um pouco mais de proteína. Então, por que essa mulher não joga um iogurte ali? Né? Um iogurte. Ou então ela faz uma panqueca simples com banana e ovos e um pouco de pasta de amendoim, que é uma gordura saudável e também tem as suas proteínas. É uma proteína de origem vegetal. Vejam como muda, né? Então, quando eu tiro a granola, né, que é o meu carboidrato simples, quando eu tiro essa granola ali daquela alimentação, eu acabo eu preciso colocar algo que seja proteico no lugar. Né? Ao invés de colocar só carboidrato, porque se eu colocar só carboidrato na minha alimentação ali de tarde, eu vou ter um pico de glicemia muito grande 5 horas da tarde, né? Que é a hora que a nossa serotonina precisa ter, ela precisa ser suprida. Então, por exemplo, se você não comeu nada que te traga felicidade durante o dia, você vai ter picos extremos de fome, 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, tá? Então, você precisa levar isso em consideração quando você vai escolher fazer um lanche, né? Ou, por exemplo, vou mandar 2 pão de queijo agora no meio da tarde. Chega às 5 horas da tarde, ela tá azul de fome, né? Por quê? Porque aquilo ali não tá saciando ela e também não tá nutrindo. Eventualmente, comer um pão de queijo, comer um salgado, saiu na rua, né? Foi tomar um café com uma amiga, comer um pedaço de bolo recheado, comeu, sei lá, uma torta, né? Eventualmente, tá ok, porque não é todo dia que isso acontece. E eu sei que naquela outra refeição não é que eu preciso compensar. Isso acaba que as pessoas fazem isso muito errado. Elas querem compensar de uma refeição para outra, sabe? Elas estão achando assim que, tipo, não, agora se eu comi muito à noite, eu vou comer só amanhã meio-dia, né? E isso vai me compensar. E não é assim que funciona. Porque, no fim das contas, a gente precisa pensar naquilo que está nos nutrindo. Quando a gente pensa de forma nutricional, né? Como é que o nutricionista pensa? Ele pensa assim: eu preciso montar um cardápio para essa pessoa que supra as necessidades de vitaminas e minerais dela. E não algo que faça com que ela, só perca peso. Tanto que vocês podem ver que quando existe um cardápio de nutricionista, ele é o mais variado possível. Você nunca vai ver lá, coma espetinho com mandioca todas as noites. É muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque a gente precisa ter uma variedade para suprir as vitaminas e os minerais. E quando a gente não tem isso, né? Se é uma pessoa que passa uma dieta muito monótona, que ela tá sempre comendo as mesmas coisas, ela nunca vai perder peso. É como se ela tivesse ali estacionada e aquilo ali vai ficar ali para sempre. Sabe? Por quê? Porque no fim das contas, ela precisa que o organismo dela reaja. Por isso que muitas vezes, né, a pessoa passa anos ali naquele efeito sanfona, vai e volta, vai e volta. Aí quando vai para o nutricionista a primeira vez, faz um mês, tira o açúcar. Nossa, perde 5 quilos em um mês. Porque ela mudou uma coisa simples, sabe? Então, às vezes a gente erra muito na dieta por falta de saber como trocar, de saber como melhorar os ingredientes, de saber o que colocar no lugar, né? Então a Sheila escreveu aqui: parei de comer pão com trigo e substituí por alimentos com aveia, achando que seria menos calórico. É isso que acontece.
essas coisas de mercado sem glúten, né? Por exemplo, eu até queria pegar algumas coisas que eu tenho aqui que dá para mostrar para vocês. Farelo de aveia, farinha sem glúten, né? Aquele mix de farinha sem glúten. É puro carboidrato, entendeu? Por quê? Ele é feito de quê? Olhem lá de que ele é feito. De farinha de arroz, gente. Se eu tiro o trigo e coloco arroz no lugar, o que muda de carboidrato? Na questão de carboidrato. Entende? Aí você manda 2 pedaços de bolo sem glúten, porque ele é sem glúten. Sabe? E não lembra de colocar uma proteína na hora de comer. Então, nem sempre, esse é o título da nossa live. Tudo que é saudável emagrece, nem sempre. Porque no fim das contas, eu não tenho glúten que é inflamatório no meu organismo. Mas eu tô colocando um carboidrato ali de qualquer jeito, sabe? Por isso que quem formula alimentos, né, sem glúten, ou alimentos que são mais saudáveis, precisa pensar no índice glicêmico dessas coisas. Eu achei muito interessante que tem uma moça daqui de Paranatinga que começou a vender produtos sem glúten, né? E aí, assim, é muito legal as coisas dela, porque na verdade ela é diabética. Eu não sei se ela é diabética, mas ela tem algum problema muito sério com glúten e lactose. Então ela teve que preparar todos os produtos dela sem glúten e sem lactose, né? E aí o que aconteceu? Quando ela começou a preparar esses produtos, ela foi vendo e foi reduzindo, foi mudando as formulações e tudo mais. E aí o que ela percebeu, né? Que aquilo ali dava para pessoas que eram diabéticas. E aí esses dias ela não tem formação nenhuma na área da saúde, tá? Aí ela fez um teste, né? Mandou para uma pessoa que tem diabetes e aí colocou lá, né? Deu para a pessoa medir a diabetes antes e depois de comer o bolo que ela tinha feito. E a glicemia da pessoa subiu pouquíssimo, né? Então, o que isso significa? Que os ingredientes que ela usou naquele bolo não eram só de carboidrato, né? Muito provavelmente ela colocou um psyllium, que é uma fibra, uma fonte de fibra que não é muito calórica e ajuda na maciez do bolo, né? Quando a gente trabalha com produtos sem glúten, a gente sabe que a gente tem que carregar um pouco mais a gordura, né? Então a gordura que ela usou, provavelmente ela usou um pouco mais de gordura. E aquilo não fez com que o bolo tivesse um índice glicêmico muito alto. Entendem? Entendem que é mais ou menos por aí? A gente precisa aprender a trocar os ingredientes. Eu acho que vou passar o resto da minha vida falando sobre isso para as pessoas que eu atendo e para as pessoas que eu dou aula. Porque as pessoas não entendem. Elas não entendem como a gente pode trocar o ingrediente, né? Elas chegam lá naquela gôndola do mercado onde as coisas são saudáveis e aí elas tiram o trigo, mas elas colocam aveia. Elas tiram o trigo, mas elas colocam farinha de mandioca. E elas acham, e muitas vezes, sabe o que a indústria faz? Ela se aproveita da ingenuidade das pessoas, né? Eu falo isso porque eu sou da indústria. Muitas vezes, o que a indústria faz, né? Coloca lá um alimento, por exemplo, milho, farinha de milho, e aí escreve lá sem glúten, para chamar a sua atenção. Mas o milho é naturalmente sem glúten, sabe? O milho não tem glúten. Então as pessoas acabam comprando gato por lebre. Fazem aquela propaganda, né? Que o negócio é super maravilhoso, quando no fim das contas é um alimento super simples. E uma coisa que talvez se você fizesse na tua casa seria muito melhor, né? Quem lembra do boom da crepioca, né? E da tapioca? Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando explodiu, assim, né? A crepioca e a tapioca. Parecia que a crepioca e a tapioca, elas iam resolver os problemas de todas as pessoas na face da Terra. Só que sabe o que a gente observava, né? Quem era da área da saúde, da alimentação, né? Eu ainda não era da área da saúde, só da alimentação. Que a fécula de mandioca, né? Que é o que se produz a tapioca, não mudava em nada a quantidade de carboidratos. Agora a gente quase não vê no Instagram isso, mas assim, tinha vários posts, né? Aqueles posts estáticos que tinha assim, uma tapioca equivale a 2 pãezinhos francês na quantidade de carboidrato, porque é isso. Não muda muita coisa, sabe?
Então, a gente acaba se sabotando a nossa dieta por essas coisinhas. Outra coisa, né, que eu deixei lá para vocês a foto. As uvas passas, né, as frutas secas. As pessoas amam, acham chique, né, dizer que comem frutas secas ou que tem frutas secas na bolsa, né, carregam frutas secas para poder estarem mais saudáveis ou comer de forma mais saudável, né. E vocês nem imaginam que as frutas secas, né, as uvas passas, as ameixas, todas essas frutas que a gente compra secas, elas são uma das maiores dos alimentos com maior nível de fungos que existem, de contaminação por fungos, tá? Porque o que acontece, né? Muitas vezes a indústria acaba colocando, né, esses alimentos como aqueles alimentos que estão mais passados, sabe? Aqueles alimentos que às vezes não estão tão bons mais. E aí o que acontece? A gente acaba usando isso para comer e para dar para as nossas crianças, o que me parece ser um pouco pior, né? Imaginem só, uma criança comendo uvas passas, né? Então, esses produtos, né, eles têm uma contaminação de fungo muito maior, né? Eles são alimentos que já vêm naturalmente, né? As ervas secas também, por exemplo, essas ervas empacotadas, orégano, manjericão, salsinha, esses que a gente já compra empacotadinho, né? Eles, gente, nem sempre eles fazem bem. Uma vez a gente visitou uma indústria, né? Quando eu tava na faculdade, a gente visitou uma indústria que fazia o beneficiamento dessas ervas. E aí, dentro da indústria, tá? A gente viu aquelas bacias super grandes das ervas, né? Eles meio que recebiam tudo ali dos produtores e jogavam tudo ali dentro. E as mulheres, elas sentavam ali aos pés daquilo ali e iam separando, né? Com as próprias mãos. Então, os níveis de contaminação daquilo são muito grandes, né? Porque o controle de qualidade é muito difícil de ser exercido, né? Imaginem lá todas as folhas secas, né? São tipo milhares de folhas secas. Aquelas folhas secas, elas são da cor da sujeira. Não se vê nada ali, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, sabe? Outra coisa, né, que pode ser um dos sabotadores da dieta, né, que a gente muitas vezes não pensa nisso. Ah, durante a semana eu passo de boa, mas aí chega no final de semana, eu vou tomar minha cerveja, né, eu vou sair com os meus amigos, eu vou tomar minha cerveja, eu vou tomar meu drink, eu vou procurar levar, né, comer, vou tomar minha cerveja e além disso eu vou comer um petisco, ou então vou comer uma pizza. Mas, poxa, se durante a semana você foi tão bem, né? Você se educou, você ficou com esse hábito bom, por que no final de semana você não tenta dar uma regulada? Sabe? Eu vejo que não tem como. As pessoas que bebem com frequência, elas não conseguem perder peso, por mais que elas se esforcem. A não ser que elas façam um jejum, assim, muito exorbitante. Porque elas ficam com um déficit nesse conteúdo de carboidrato, assim, que é muito complicado, sabe? É a mesma coisa de homem, né? Homem que come, que bebe muito, né? Que sai sempre com os amigos e tá sempre bebendo. Eles não conseguem perder peso. Porque o álcool, né? Ele gera um processo inflamatório no organismo. E esse processo inflamatório, se ele não for controlado, ele vira uma cascata, né? Eles vão passar aí semanas inflamando até pegar as brasas, né? E explodir. Então, a gente precisa pensar nisso, sabe? O álcool, ele é pró-inflamatório no organismo em grande quantidade.
Isso aqui que eu tô fazendo, né, tomar um pouquinho de vinho, acho que tinha um tanto assim, é nada, né? Isso aqui a gente toma e tudo bem, amanhã dorme, enfim. Até porque isso aqui é um alimento fermentado, então no fim das contas não vai ter muito problema. Não que a cerveja não seja, né? Mas o que acontece? O problema não é só beber. O problema é beber e comer. A gente nunca sabe só beber, né? A gente quer beber muito e comer muito. E é aí onde mora o perigo, né? Porque o álcool, ele tem 9 calorias por grama de álcool. E isso é muito conteúdo de álcool, né? Então, minha gente, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Provavelmente Sheila, né? Então, a gente precisa pensar em todas essas coisas, sabe? Colocar as coisas no seu devido lugar, principalmente na nossa alimentação. Porque a gente não é feito de barro, sabe? A gente é de carne e osso, eu sei. As coisas são difíceis, elas são difíceis de serem alcançadas, mas a gente precisa pensar realmente o que a gente quer. Fazer atividade física é muito bom, fazer dieta é muito bom para a saúde, mas demanda muito esforço. E um esforço pessoal. Ninguém pode fazer isso pela gente, né? Se você decidiu mudar os seus hábitos alimentares, saiba que ninguém vai fazer isso por você e muito menos te apoiar. O máximo que as pessoas vão fazer é jogar as coisas na sua cara ou nas suas costas, né? Então a gente precisa levar muito em conta isso e muito em consideração, principalmente quando o tempo vai passando, né? A gente que é mulher, a gente passa a entender as coisas um pouco antes, né? Eu percebo isso, que a gente sabe que a gente precisa mudar a nossa alimentação, a gente sabe que a gente precisa mudar os nossos hábitos, que a gente precisa suplementar, eventualmente alguma coisa, enfim. E a gente quer buscar isso, né? Só que no fim das contas, a gente sempre acaba sozinha nesse barco, né? Então, eu queria dizer para vocês, né, que não se sintam sozinhas, tá? Sempre vai ter alguém para tirar as pedras, né? Sempre vai ter alguém para te fazer desistir do caminho. Sempre vai ter alguém que vai dizer, pra que isso, né? Você só vive de dieta, você nunca come nada. É até mesmo engraçado, porque quem trabalha com alimentação sabe, né? Eu agora comecei a trabalhar com isso e as pessoas, elas olham assim, tipo, você não come isso, né? Na sua casa não tem isso. Gente, eu não sou um alienígena, né? Eu vivo no mesmo mundo que vocês. A diferença é que eu tento fazer escolhas mais saudáveis na maior parte do tempo, mas eu também vou a aniversários, eu também vou a casamentos, né? Eu tenho filhos que fazem aniversário, eu tenho marido, tenho pai, tenho mãe. Então é isso que muda, né? E a gente precisa levar isso em conta, sabe? Eu acho que eu falei na primeira live que eu fiz isso, né? No aulão Emagreça Bem e Para Sempre. Que a mudança, né? O hábito de emagrecer, o hábito de perder peso, a alimentação mais saudável, ela é um hábito que a gente tem que carregar para a vida. E não somente por um tempo. E não somente por alguns meses, né? A gente precisa levar isso com todas as forças para a nossa vida, né? Lembrar disso todos os dias. Lembrar disso sempre. Então, o que eu queria, né, para terminar aqui o nosso papo de hoje, eu vou deixar mais algumas coisas nos stories. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada para quem vai assistir essa live depois. E uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, né? A partir de amanhã, eu vou começar a postar alguns conteúdos aqui, né? A gente vai montar um projeto verão. Ele vai se chamar Projeto Verão Pessoal, tá? Então, o que vai acontecer nesse Projeto Verão Pessoal, né? Vocês sabem que eu dei a luz já faz 1 ano e 2 meses, né? Que o José já tá grande. E eu ainda não cheguei no peso que eu queria. Eu já perdi uma boa parte do peso que eu tinha.
mas eu ainda quero perder 4 quilos. E eu quero perder esses 4 quilos até o Natal. Então hoje, amanhã vai ser dia 15 de novembro, né? Então eu quero convidar vocês a me acompanharem nesse projeto Verão Pessoal. Eu vou montar um grupo no WhatsApp e nesse grupo a gente vai colocar todas as informações, né, sobre esse projeto Verão, o que vai ser feito. Eu vou compartilhar com vocês o meu peso inicial e depois a gente vai compartilhar o peso final. Vão ser 4 semanas de intervenção. Vai existir um cálculo da dieta, né, e eu vou acompanhar, vou fazer todo esse protocolo da mesma forma como eu passo para quem eu atendo em consultoria. Então, o projeto Verão Pessoal vai ser meu, mas ele pode ser seu também. Porque você vai me acompanhar, né? Você vai estar comigo nessa saga, né? Então, se você quer perder peso, quer chegar lá no Natal, né, com uns quilos a menos, me acompanhe nesse projeto Verão Pessoal. Não perca as informações que a gente vai postar aqui nas redes sociais, para que a gente possa, então, começar esse projeto e chegar até o Natal em forma, né? Com shape, tá? E tudo isso sem atividade física. Para você que não pratica atividade física, porque eu não estou podendo praticar. Então, para você que não pratica atividade física, vai valer também, né? Mas para quem pratica atividade física, vai ser potencializado, porque aí os resultados vão ser maiores ainda, né? Então estejam aqui comigo, acompanhem nos stories, entrem no grupo do WhatsApp para poder levar mais essas informações. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Sheila, pelo apoio de sempre, por me acompanhar sempre, né, em todos os momentos. Fiquem com Deus, mandem essa live para mais pessoas, se ela serviu de alguma coisa para você. Mande para mais pessoas, né? Um beijão para todo mundo e boa noite.